Bem, olá a todos. Estamos em mais uma aula da disciplina de Álgebra Linear, nossa aula número 3, e hoje nós planejamos começar a falar sobre transformações lineares. Na aula de hoje nós vamos abordar 3 tópicos. Nós vamos introduzir as transformações lineares, dar exemplos, demonstrar um importante teorema envolvendo transformações lineares. Logo depois nós vamos falar sobre o núcleo e imagem de uma transformação linear. Também vamos provar um teorema importante. E por fim, vamos falar do espaço das transformações. Certo? E lá também provaremos um outro teorema que fala sobre a dimensão desse espaço. Bem, vamos começar com o tópico de transformações, tá? Que é um dos tópicos mais importantes da nossa disciplina. E vai aparecer o tempo todo, porque as transformações são um meio de a gente comunicar dois espaços vetoriais. É um meio de você ligar esses dois espaços, fazer eles interagirem. Então vamos à definição. Então sejam V e W, espaços vetoriais sobre um corpo K. Uma transformação linear de V em W é uma função T de V em W que satisfaz duas condições. A primeira delas é T de U mais V é igual a T de U mais T de V para todos U e V no espaço V. E a segunda condição, T de lambda U é igual a lambda T de U para todo lambda escalar em K e todo U vetor do espaço V. Quando você tem uma transformação linear que o domínio é igual ao contradomínio, nós chamamos essa transformação de um operador linear. Nessa parte inicial do curso, nós vamos focar principalmente em transformações, depois nós vamos falar de funcionais, que também é um tipo especial de transformação linear, e logo depois nós vamos também falar sobre operadores lineares. Existem vários tipos dele e muito interessantes. Uma observação, veja que na definição de transformação linear, a gente pede duas condições. Assim como era pedido também para verificar se um dado subconjunto era subespaço. Você tinha inicialmente duas condições, mas a gente viu na nossa aula passada que basta exigir uma que junta as duas. Aqui também, aqui a gente tem duas condições para ser uma transformação linear, mas no fundo nós só precisamos pedir uma que junta essas duas. O que é que eu quero dizer com isso? Certo? É fácil você verificar que uma função que vai de V em W, ela é uma transformação linear se e somente se T de lambda U mais V é igual a lambda T de U mais T de V. Isso para quaisquer U e V no espaço vetorial V e lambda no corpo K. Então veja que essa condição aqui, ela é uma junção dessas duas condições. Tá? Então, no fundo, basta você pedir essa aqui e é fácil você verificar essa equivalência. Então, vamos ver aqui alguns exemplos iniciais de transformações lineares. Então, seja, nosso exemplo 1, seja V e W, espaços vetoriais sobre um corpo K. Então, nós temos que a função nula, que vai de V em W, que pega todo mundo do espaço V e leva no vetor nulo de W, ela é uma transformação linear. É fácil verificar e ela é chamada transformação nula. Tá? Uma notação que a gente vai usar algumas vezes para denotar a transformação nula é essa aqui, 0 subíndices L de VW. Certo? Ainda nessa aula vocês vão entender o porquê dessa notação. Um outro exemplo de transformação linear é a transformação identidade ou operador identidade. Como é que a gente define? Seja V um espaço vetorial sobre K, então a função identidade, certo? Que a função identidade vai de V em V e leva um vetor nele mesmo. Certo? Nós vamos denotar a função identidade dessa forma, I subíndice V. Então é fácil verificar que a função identidade é de fato uma transformação linear e como o seu domínio é igual ao seu contradomínio, então é, na verdade, um operador linear.
Aí, a partir de agora, nós vamos chamar essa função identidade de operador identidade. Então, está aí mais um exemplo de transformação linear. Nosso exemplo número 3. Dada uma matriz qualquer de ordem m por n, com coeficientes no corpo K, então nós conseguimos definir a seguinte função. Ela vai do espaço das matrizes de ordem n por 1, ou seja, o espaço das matrizes coluna, já que só tem uma coluna, e leva no espaço das matrizes coluna também, mas com quantidade de linhas diferentes. Da seguinte maneira, você pega uma matriz X no M de n por 1 e leva na matriz A vezes X, que cai no espaço das matrizes de ordem M por 1. Certo? É fácil você verificar que essa multiplicação aqui do A pelo X cai exatamente aqui. Então, essa função está bem definida. Aí, pela propriedade de matrizes que a gente viu na primeira aula da nossa disciplina, é fácil você verificar que essa função é de fato uma transformação linear. Nosso exemplo número 4, a função d, que vai de C infinito R em C infinito R, onde esse C infinito R são as funções que vão de R em R, que são infinitamente diferenciáveis. Ou seja, você pode derivar quantas vezes você quiser. Então, o que é que essa função faz? Ela pega a função f e leva em f' na sua derivada, onde esse f' aqui denota a derivada de f. Tá? Então, pelas propriedades de derivação, é fácil você verificar que esse operador, que essa função é de fato uma transformação linear. E como a gente tem novamente domínio igual a contradomínio, essa transformação é de fato um operador linear. E nós vamos chamar ele de operador diferencial. Mais um exemplo aqui de transformação linear importantíssimo que a gente vai usar algumas vezes no nosso curso. Seja V um espaço vetorial, W um subespaço de V. Então, a função que vai de V no espaço quociente de V por W, que pega um vetor Vzinho e leva na sua classe de equivalência, ela é uma transformação linear sobrejetora, tá? E é chamada a projeção canônica. Tá? Pelas propriedades Na verdade, pela forma que foi definidas as operações no espaço quociente, é fácil você verificar que, de fato, essa π é uma transformação linear. Então, dados inicialmente alguns exemplos de transformações lineares, vamos falar sobre as suas propriedades iniciais de uma transformação. Então, para isso, sejam V e W, espaços vetoriais sobre um corpo K, V1 e W1 subespaços de V e W, respectivamente, e T de V em W, uma transformação linear. Então, nossa primeira propriedade é que diz o seguinte, uma transformação linear, ela leva o vetor nulo no vetor nulo, ou seja, o vetor nulo do V, T do vetor nulo do V é igual ao vetor nulo do W. Inclusive, isso aqui é usado como critério para você, às vezes, mostrar que uma função não é uma transformação. Se você verificar que o vetor nulo do domínio não coincide com o vetor nulo do contradomínio, quando você aplica a função, então essa propriedade 1 já mostra que a função que você está trabalhando, de fato, não é linear, não é uma transformação linear. Então, uma propriedade simples, mas bastante útil. A nossa propriedade 2 ela diz duas coisas. Ela diz que o t de menos v é igual a menos t de v. Em outras palavras, a transformação ela preserva o oposto aditivo. E essa propriedade 2 também diz que ela preserva a subtração. T de u menos v é igual a t de u menos t de v. Isso aqui é uma consequência da linearidade e dessa primeira parte aqui. A terceira propriedade, ela diz o seguinte, você tem W1, um subespaço do contradomínio do V, então você pode pegar a imagem inversa dele,
Então, a imagem inversa de qualquer subespaço, que essa propriedade 3 está dizendo, é que a imagem inversa de um subespaço é um subespaço. Tá? E a quarta propriedade, a gente diz que a imagem direta de um subespaço também é um subespaço. Tá? Então, essas quatro propriedades aqui são realmente simples de verificar. Segue aí das definições de transformação linear, de propriedades de espaço, propriedades elementares de espaços vetoriais e subespaços. Tá? Então, a demonstração dessas propriedades é deixada como exercício. Aqui nós vamos focar em resultados um pouco mais elaborados. Por exemplo, esse nosso primeiro teorema da aula de hoje. Tá? Em geral, ele não tem um nome, mas como nós vamos citar ele com uma certa frequência nas nossas aulas, inclusive na aula de hoje, então vamos colocar o nome dele de Teorema da Existência e Unicidade. O que é que ele diz? Sejam V e W espaços vetoriais sobre um corpo K, onde V tem dimensão finita, e seja V1, Vn uma base de V. Então, há dados W1, Wn, vetores arbitrários no W, então existe uma única transformação linear T, que vai de V em W, tal que T de VI é igual a WI, certo? Para cada I de 1 a N. Então, por causa do existe e única, a gente vai chamar esse teorema de teorema da existência e unicidade. Você poderia ser até mais específico e chamar de teorema de existência e unicidade para transformações. Tá? Então, basicamente, o que esse teorema está dizendo aí é que se você dizer os valores de uma função numa base do espaço, então você consegue uma transformação que satisfaz isso aí. Te diz mais ainda, te diz que por essa unicidade aqui, te diz que uma transformação ela é unicamente determinada pelos valores dela numa base. Então vamos ver esse resultado. Vamos ver como é que a gente demonstra esse resultado e aprender como aplicar ele. Nós vamos aprender usando, realmente aplicando em outros resultados. Então, o teorema ele diz duas coisas. Ele fala sobre existência e unicidade. Então, vamos dividir a nossa demonstração em existência e unicidade. Vamos provar que existe uma transformação linear que satisfaz essa propriedade. E, por fim, vamos mostrar que ela é única. Então, vamos lá. Na existência, dado V, um vetor arbitrário do espaço V, certo? Como nós temos uma base do espaço V, então existem únicos escalares, lambda1, lambda_n pertencentes a K, tais que o V é combinação dos vetores da base. Tá? Isso é uma propriedade vista na nossa aula passada, na seção sobre base e dimensão. Então, esses escalares aqui nada mais são do que as coordenadas do vetor V nessa base aqui. Então, uma vez que a gente tem essa informação, nós podemos definir a seguinte função. Uma função t, que vai de v em w, dada da seguinte forma. T de v é igual a essa soma aqui. Ó. A soma variando de 1 a n de lambda_i, wi. Tá? Veja que essa soma aqui está bem definida, porque a gente quer que caia em w. Os wi estão em w, são vetores do w. Tá? Os lambda_i são escalares, então essa multiplicação e depois essa soma aqui cai em w, está bem definida no w. Tá? Além disso, não tem ambiguidade nenhuma em definir a transformação dessa forma. Por quê? Porque esses lambda_i's aqui são únicos. Tá? Se não fossem únicos, poderia ter algum problema. Você poderia ter a imagem do V dando 2, dependendo dos escalares que você escolheria. Mas como nós estamos trabalhando numa base, esses escalares aí são únicos. Então, esse T de V está bem definido. Então, nós temos uma função. Até agora, o que nós temos é uma função que vai de V em W.
e ela tem uma propriedade especial. Tá? Dessa maneira que ela foi definida, é fácil você ver que o T de VI é igual ao WI. Certo? Basta olhar as coordenadas do VI nessa base e usar a definição da T. Então você consegue ver facilmente que ela satisfaz a propriedade exigida no enunciado. Então a única coisa que falta verificar aqui é que de fato essa função que nós definimos é uma transformação linear. Então vamos verificar. Tá? Mostraremos que ela é linear. Para isso, o que nós precisamos é de dois vetores arbitrários no domínio V e um escalar no K. Então, para poder aplicar a transformação, no lambda U mais V, nós precisamos escrever o U e o V como combinação da base. Então, eu escrevo o U como somatório de αi VI e o V como somatório de beta-i VI, tá? Onde esses αi e esses beta-i são escalares, são as coordenadas, tanto do U quanto do V. Então, escrevendo dessa forma, nós podemos aplicar a transformação. Então, veja só, T de lambda U mais V vai ser igual, você coloca quem é o U e coloca quem é o V. Então, vai dar essa expressãozinha aqui. Então, o que a gente faz? Ajeita essa soma. Então, o que eu faço? Coloco o lambda para dentro desse somatório e depois coloco o somatório em evidência. Então, vai ficar T do somatório com I variando de 1 a N, de lambda alfa-i mais beta-i, isso tudo vezes o VI. Então, aqui você está na posição de aplicar a definição da transformação. O que a transformação faz? Ela leva no somatório, essencialmente o que faz é trocar o VI pelo WI. Então, você tem isso aqui. Vai dar o somatório de lambda vezes alfa-i mais beta-i, isso tudo vezes o WI. E aí, usando novamente propriedades aqui de somatório, você consegue tirar esse lambda, consegue quebrar esse somatório em 2 e puxar esse lambda do somatório. Então, você consegue reescrever esse somatório em 2 somatórios dessa forma aqui. E aí você observa que esse do alfa-i VI. E esse segundo somatório é o T do somatório do beta-i VI. Só que esse carinha aqui, ó, é o VU. Esse aqui é o U e esse aqui é o V. Então você vai ter lambda vezes T de U mais T de V. Então, dessa maneira, nós demonstramos a propriedade de linearidade. Lembram, em vez de nós verificarmos as duas propriedades, que ela preserva a soma e a multiplicação por escalar, nós verificamos apenas essa aí, que vale pelas duas. Então, dessa maneira, nós demonstramos que o T é de fato linear, de fato uma transformação linear. Então, o que foi que a gente mostrou? Que existe uma transformação linear que satisfaz aquela propriedade. T de VI é igual a WI. Então, dessa maneira, nós demonstramos a existência. Falta demonstrar a unicidade. Para isso, o que a gente tem que fazer é pegar uma outra transformação que satisfaz a mesma propriedade. Essa outra transformação eu vou chamar de S. S de V em W, uma outra transformação linear, tal que S de VI é igual a WI. Para todo I de 1 a N. Então, o que nós vamos fazer é mostrar que essas duas transformações, de fato, coincidem. Então, para isso, o que a gente tem que fazer é, primeiro, elas têm o mesmo domínio e o mesmo contradomínio. Então, para as duas coincidir, elas têm que ter a mesma regra. Então, para isso, pega um vetor arbitrário no domínio, um vezinho arbitrário, escreve como combinação da base, e aí nós vamos ver quem é o S aplicado nesse vetor, quem é a transformação S aplicada nesse vetor. Tá? Então, S de V é igual a S desse somatório. E aí, o que a gente faz? A gente já sabe que a S é uma transformação linear. Então, você tem aqui, pela linearidade da S, você consegue... Ela preserva a soma e você pode tirar o escalar.
Então, pela linearidade da S, você tem essa igualdade aqui. Só que o S de VI, a gente sabe que é o WI, por hipótese. Então, essa expressão fica desse jeito aqui. Fica o somatório com I variando de 1 a N, de lambda I e WI. Mas isso aqui, por definição, é o T de V. Nós definimos o T de V exatamente dessa forma. Ele pega esse somatório aqui, o V dado dessa forma, o que ele faz é trocar o VI pelo WI. Então, essa aqui é a nossa definição do T de V. Então, o que a gente mostrou? Que o S de V é igual ao T de V para todo V no domínio. Portanto, essas duas transformações elas são de fato iguais. Dessa maneira, você mostrou que existe uma transformação linear que satisfaz essa hipótese. E agora nós acabamos de mostrar que ela é única. Existe apenas uma única transformação que de fato satisfaz essa condição. Então, como consequência disso aqui, a gente tem o seguinte, se você tem duas transformações de V em W, onde V e W são espaços vetoriais e V tem dimensão finita. Então, se você tem duas transformações com essas hipóteses, tal que as duas coincidem numa base do domínio, nesse caso aqui, T de VI igual a S de VI, ou seja, as duas coincidem nos elementos da base, então o que o nosso corolário diz é que, de fato, as transformações são iguais. Certo? Isso segue da unicidade que a gente acabou de mostrar aqui. Se você pegar o que essa expressão aqui diz para você, é que a transformação ela só depende dos valores na base. Tá? Porque os escalares são únicos, então o que vai mudar aqui são S de VI. S de VI e T de VI. Então, o que a demonstração da unicidade mostrou para a gente é isso aí, que os valores da transformação dependem unicamente dos valores na base. Então, se você tem duas transformações que coincidem na base, então elas são iguais. Tá? Se você quiser reproduzir a demonstração, basta fazer isso aqui novamente. Então, com isso, a gente fecha essa parte introdutória sobre transformações lineares. E agora nós vamos falar de dois conceitos que sempre aparecem quando estamos falando sobre transformações lineares. Tá? Que é o conceito de núcleo e o conceito de imagem. Vamos à definição. Tá? Para falar de núcleo e imagem, eu vou precisar de uma transformação linear. Então, sejam V e W espaços vetoriais sobre o mesmo corpo K, e T de V em W é uma transformação linear. Então, o conjunto formado da seguinte forma, são os vetores do domínio, os vetores do espaço V, cuja imagem dá o vetor nulo do contradomínio, ou seja, o vetor nulo de W. Então, esse conjunto aqui, ele é chamado núcleo de T e será denotado dessa forma aqui, KERT. A princípio, a gente só sabe que ele é um conjunto. Daqui a pouco a gente vai ver que ele é mais do que isso. E o nosso segundo conjunto é esse aqui, o conjunto formado pelos vetores do W, do contradomínio, tais que existe um vetor no domínio cuja imagem dá ele. Essa daqui é a famosa imagem de uma função. Tá? Em geral, isso aqui sempre está bem definido. É a imagem de uma função. A gente vai chamar isso aqui de imagem, de T. E a gente vai denotar dessa forma aqui, IMT. Tá? Note que esse segundo conjunto aqui ele já é mais conhecido. Nós sempre conseguimos falar dele quando trabalhamos em funções. Esse aqui já é um pouco mais delicado, porque para você poder definir ele, você tem que ter um vetor nulo. Tá? Então, no caso, nem todo conjunto possui um elemento com essa propriedade. Tá? Então, por isso que o núcleo é visto com menos frequência do que o conceito de imagem.
Um exemplo aqui só para a gente situar e aproveitar os exemplos que já foram dados anteriormente. Tá, então, ó, o núcleo da transformação nula, tá? Lembra, esse aqui é o símbolozinho da transformação nula. O núcleo da transformação nula, que vai de V em W, é todo o V. Porque todo mundo vai no vetor nulo por essa transformação. Certo? Se todo mundo vai, então todo mundo aqui é o núcleo. E a imagem da transformação nula é apenas o espaço trivial nulo. Certo? O único vetor do contradomínio, o único vetor do contradomínio que tem alguém, que é a imagem do vetor nulo, é o próprio vetor nulo. Tá? Então, esse aqui é um exemplo trivial do vetor nulo. Outro exemplo que a gente pode tomar é o operador identidade. Certo? Que é o núcleo do operador identidade. Bem, o operador identidade ele é bijetor, é uma função bijetora. Então, só tem um cara que vai no vetor nulo, que é o próprio vetor nulo, uma vez que o operador é uma transformação e isso é uma propriedade de transformação, levar vetor nulo em vetor nulo. Tá? Então, o núcleo do operador identidade é o subespaço trivial nulo. E quem é a imagem do operador identidade? É todo o V. Uma vez que o operador identidade é bijetor, então, em particular, é sobrejetor. Como último exemplo aqui dessa lista, nós podemos falar da projeção canônica, que é o π. Projeção canônica, é fácil você verificar que o núcleo dela é o W. Tá? E que a imagem, como ela é sobrejetora, isso já foi mencionado, então a imagem dela vai ser todo o contradomínio, ou seja, o espaço quociente. Então vamos agora enunciar algumas propriedades básicas de núcleo e imagem. Então, sejam V e W espaços vetoriais sobre o mesmo corpo K e T de V em W uma transformação linear. Então, o que a gente tem aqui? Nossa primeira propriedade, ela diz o seguinte, ó, o núcleo de T é de fato um subespaço do domínio, ou seja, do V. Se ele é um subespaço, em particular ele é um espaço, portanto, nós podemos falar sobre a base dele e, consequentemente, sobre dimensão. Certo? Então, a dimensão do núcleo de uma transformação é chamado posto da transformação. Considerações similares ou análogas podem ser feitas com respeito à imagem. Tá? A imagem ela é um subespaço do contradomínio, no caso aqui do W. E, uma vez que é um subespaço, é um espaço, portanto, nós também podemos falar sobre a dimensão da imagem, e essa dimensão da imagem recebe um nome, é chamado de nulidade da transformação, nulidade do T. Propriedade 3, uma propriedade bastante interessante que caracteriza a injetividade de uma transformação. Ela diz que T é injetora somente se o núcleo de T for o subespaço trivial nulo. É uma propriedade bastante útil na hora de demonstrar a injetividade de uma transformação. E, por fim, essa propriedade 4, que não tem nada de propriedade, é basicamente uma definição. Certo? Só coloquei ela para fazer contraste com a propriedade 3. Ela diz que T é sobrejetora somente se a imagem é igual a todo o contradomínio. Isso aqui é a definição de sobrejetividade. Tá? Isso aqui é só para você fazer a comparação da injetividade e da sobrejetividade e os papéis, né, do núcleo e da imagem nesses casos. Tá? Essas também são propriedades bastante elementares de transformações lineares, tá? Vistos num curso de graduação. Então, todas essas condições aqui, todas essas propriedades aqui são de fácil verificação. Na verdade, a propriedade 1 e a propriedade 2 segue como caso particular das propriedades que a gente já viu antes para transformações lineares.
Tá? A quarta propriedade é de fato a definição, não tem o que fazer. Então, a única propriedade que merecia uma verificação mais aprofundada é a 3, que também é bastante simples de verificar. Tá? Então, isso aí fica como exercício para vocês. Então, vamos ver agora o nosso segundo teorema da aula de hoje, tá? Que é chamado de Teorema do Núcleo e da Imagem. O que é que ele diz? Sejam V e W espaços vetoriais sobre o mesmo corpo K, tal que o V tem dimensão finita e seja T uma transformação linear que vai de V em W. Então, o que o nosso teorema do núcleo e da imagem diz é que a dimensão do V, a dimensão do espaço do domínio, ele pode ser expresso como a soma da dimensão do W, aliás, da dimensão do núcleo com a dimensão da imagem. Seja a dimensão de V igual à dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem. Isso é o que diz o nosso teorema do núcleo e da imagem. Tá? É um teorema bastante útil. Ainda hoje nós vamos aplicar ele algumas vezes. Então, vamos ver a sua demonstração. Então, primeira coisa, nós temos que a dimensão do V ela é finita. O núcleo, como nós vimos anteriormente, é um subespaço do V. Então, por uma das nossas propriedades da aula passada, sendo mais exato a nossa propriedade 2 de base e dimensão, certo? Da nossa aula 2, ela diz o seguinte, ó, a dimensão do subespaço é menor ou igual que a dimensão do espaço, certo? No caso de dimensão finita. E uma vez que a dimensão do V é finita, então a dimensão do núcleo é finita. Tá? Então, nós temos isso aqui. Ó. Basicamente, o que essa propriedade 2 está nos dizendo é que olha, a dimensão do V é finita, então a dimensão do núcleo também é finita. Se é finita, a gente pode tomar uma base, por exemplo, com K elementos. Certo? Então, estou assumindo aqui, então, que a dimensão do núcleo é igual a K. Como não foi dito no enunciado aqui, a gente está colocando um valor, estou chamando de K. Então, seja beta um conjunto finito formado pelo V1, VK. Tá? Isso aí é uma base do núcleo. Em particular, se é uma base, é um conjunto LI. Tá? É um conjunto LI. E nós vimos na aula passada, também na nossa aula 2, certo? O nosso único teorema da aula passada, que o item 1 especificamente do teorema, nós vimos que se a gente tem um conjunto LI, sempre existe uma base do espaço que contém ele. Tá? Então, o beta ele é uma base do núcleo. Mas, em particular, ele é LI em todo o espaço. Então, se ele é LI, quer dizer que existe uma base do espaço, uma base do V, que contém o beta. Essa base eu vou chamar de beta', e a base beta' contém o conjunto LI beta. Se contém, então, ó, esses V1, VK estão no beta'. Então, ó, renumerando se necessário, eu posso assumir que esses V1, VK são os K primeiros elementos da base beta'. Certo? A base beta' contém o beta, então o que eu estou fazendo, ou seja, contém esses vetores, então o que eu estou fazendo é colocar eles como os K primeiros elementos. Então pronto, você tem aqui beta', uma base do espaço todo, do V. Então essa base aqui ela tem N elementos. Tá? Então eu estou assumindo que a base, que a dimensão do V é igual a N. Então, o que a gente vai fazer aqui? Nós queremos concluir isso aqui. Ó. A dimensão do V é igual à dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem. O que a gente tem aqui até agora, olha, que a dimensão do núcleo é K, esse valor aqui é K, esse valor aqui é N. Então, essencialmente, o que a gente tem que mostrar é que a dimensão da imagem é igual a N menos K. Então, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos pegar esses
n-k vetores, certo? São os vetores da base beta' que não estão na base beta. Esses vetores ainda estão em V. A imagem está em W. Então, o que a gente vai fazer é aplicar o T, a transformação desses vetores, daí eles vão cair em W. E aí o que a gente vai afirmar é que o gama, que é o conjunto formado pela imagem desses vetores, pela transformação T, ele é uma base para a imagem. Certo? E veja, demonstrando isso aqui, a gente finalizou a demonstração do teorema. Por quê? Sendo gama uma base da imagem, então a dimensão da imagem é n-k. E, portanto, vai ser igual à dimensão de V menos a dimensão do núcleo. Isso aí fecha a demonstração do teorema. Então, nossa meta aqui é mostrar que esse gama, que é a imagem do VK mais 1 até a imagem do VN, é uma base da imagem. Então, para isso, o que a gente vai fazer é seguir de fato a definição. Nós vamos mostrar que o gama gera e que o gama é LI. Então, primeira afirmação, vamos dividir em afirmações. Tá? Afirmação 1, o conjunto gama, ele gera a imagem. O que é que a gente vai fazer para demonstrar isso? Nós vamos pegar um elemento arbitrário e mostrar que ele é combinação dos elementos do gama. Então, dado um elemento arbitrário na imagem, por definição de imagem, quer dizer que existe um elemento no domínio, tal que a imagem dá o W. Ou seja, existe um Vzinho no espaço V, tal que T de V é igual a W. Só que vejam só, sendo o Vzinho um vetor do V, e o beta' é uma base do V, quer dizer que você pode escrever o vetor Vzinho como combinação dos vetores de beta', ou seja, dos VI com I variando de 1 a N. Tá? Então, a única coisa que eu estou usando aqui é que o V ele está no domínio e a base, beta' é uma base do domínio, uma base do V. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dividir esse somatório nos vetores que estão no núcleo e nos demais vetores. Tá? Ou seja, o somatório vai de 1 a k, ou seja, os VIs que estão no núcleo, e o restante, esse outro somatório, vai de k mais 1 até n. Certo? São os VIs que não estão no núcleo. E aí o que é que você vai fazer? Você vai aplicar o T nesse somatório. De que forma? O W, ele é a imagem do T. É o T de V. Aliás, ele é a imagem do V, né? Então, ele é o T de V. Então, aplicando o T aqui, nessa expressão aqui, e usando a linearidade do T, a gente tem esses somatórios aqui. Certo? Usei a linearidade para quebrar essa soma, depois usei para quebrar essa e para tirar os escalares. Então, a gente tem essas expressões aqui, esses dois somatórios. E aí, olha o legal. Os VIs, eles estão no núcleo. Tá? Se eles estão no núcleo, quer dizer que cada um desses carinhas aqui vai dar o vetor nulo. Por isso que a gente quebrou o somatório em 2, porque todo mundo que aparece nesse somatório aqui, a imagem desses carinhas aqui vão dar todos os vetores nulos. Vetor nulo do W. Portanto, você pode eliminar esse somatório. Estudinho aqui, quando você pega cada um deles, vai dar o vetor nulo. Quando você multiplica por qualquer escalar, vai dar o vetor nulo. Quando você soma k vezes, ainda vai dar o vetor nulo. O vetor nulo somado com outro vetor vai dar o outro vetor. Tá? Então, dessa maneira, nós conseguimos escrever o W como a combinação, tá, dos T de VI com I variando de k mais 1 a N. Ou seja, os elementos de gama. Tá? Então, dessa maneira, nós mostramos que, de fato, o gama ele gera a imagem. Todo vetor da imagem é combinação linear dos vetores de gama. Então, para concluir, vamos demonstrar a nossa segunda afirmação, que o gama ele é LI. E aí a gente fecha. De acordo com a definição de base, o gama é uma base, e aí acabou.
Tá? Então, vamos mostrar que o gama é LI. Para isso, o que a gente vai fazer é usar a definição. Pegue aí n-k escalares, tais que esses escalares a gente vai chamar de lambda ita, tal que o somatório de lambda i t de vi é igual ao vetor nulo. Então, o que a gente tem que demonstrar aqui para concluir que o conjunto ele é LI? A gente tem que mostrar que cada um desses escalares aqui é igual a zero. Certo? Essa é a definição de conjunto LI. Toda vez que você escrever a combinação linear igual a zero, ela tem que ser a combinação trivial, ou seja, cada um dos escalares tem que ser iguais a zero. Essa é a definição de conjunto LI. Então vamos lá, partindo dessa igualdade, a gente tem o seguinte, ó. Primeiro, usa a linearidade do t. O t é linear, então posso pegar esse tzinho e, entre aspas, tirar desse somatório. Então, essa igualdade é equivalente a essa aqui pela linearidade do t. Pela definição de núcleo, isso quer dizer que o vetorzinho que está dentro aqui do t, ele pertence ao núcleo de t. Tá? Então, esse somatório aqui, com invariante de k mais 1 a n, lambda i vi, ele pertence ao núcleo do t. Se ele pertence ao núcleo, então ele pode ser escrito como combinação de elementos da base desse espaço, da base do núcleo. Então é isso que a gente faz. Se esse carinha está no núcleo, então existem escalares, tais que esse vetor é combinação dos elementos da base do núcleo. Tá? Então, não confundir. Aqui eu estou olhando esse somatório como um único vetor. Tá? Se você quiser visualizar melhor, chama isso aí de V, somatório. O vetorzinho V pertence ao núcleo. O V1 até o VK é base do núcleo, então você consegue escrever o V como combinação desses V1 e VK. Então é isso que a gente está fazendo aqui. Esse vetorzinho pode ser escrito dessa maneira aqui. Tá? Então, você tem aqui dois vetores iguais. Então, se você pegar um menos o outro, vai dar o vetor nulo. Tá? Lembrando que a gente está em V, então é o vetor nulo do V. Então vamos analisar aqui essa expressão que a gente acabou de obter. Tá? Você tem um somatório aqui, dando uma combinação linear. Essa combinação linear dá o vetor nulo. Quem são os vetores que aparecem nessa combinação? São os VI, que vai de 1 a K, e depois os VI, que vão de K mais 1 a N. Então, o que a gente tem aqui são todos os vetores da base beta'. Tá? A base beta' é uma base, em particular, ela é LI. Então, o que a gente fez aqui foi pegar os vetores da base beta' e escrever uma combinação dando o vetor nulo. Como a base é LI, como é uma base, portanto, é LI, então a única maneira de você conseguir escrever isso aí é tendo todos os escalares iguais a zero, tá? Pela definição de ser LI. Ou seja, esses alfa i todos têm que ser iguais a zero e esses lambda i todos têm que ser iguais a zero. Por quê? Porque esse conjunto aqui é o beta', que é uma base de V, portanto é LI. Portanto, todos os escalares daquela soma têm que ser iguais a zero. Em particular, os últimos n-k escalares. Que era o que a gente queria. Era provar que esses escalares eram iguais a zero e, portanto, mostrando assim que o gama é LI. Como foi mencionado anteriormente, sendo o gama LI e gerando a imagem de T, nós temos que, de fato, o gama é uma base da imagem de T. Portanto, a dimensão de gama, portanto, a dimensão da imagem de T é exatamente a quantidade de elementos de gama, que é n menos k. Só que o n é a dimensão do V e o k é a dimensão do núcleo. Então, nós conseguimos reescrever essa igualdade dessa maneira aqui. Tá? E, portanto, concluindo a demonstração do teorema do núcleo e da imagem.
Certo? Com isso a gente fecha as considerações sobre núcleo e imagem, e aí nós vamos entrar no nosso último tópico da aula de hoje, que é espaço das transformações lineares. Tá? Antes de definir esse espaço, vamos fazer aqui uma observação. Tá? Sejam V e W, espaços vetoriais sobre o K, e T e S, transformações lineares, que vão de V em W. Tá? E toma lambda um escalar qualquer. Então é fácil ver o seguinte, ó, a soma dessas transformações, que nada mais é do que a soma usual de funções, ela é uma transformação linear. Tá? É a linearidade da T e da S. Também é fácil você verificar que o lambda T, que é definido dessa forma aqui, como a gente definiu lá atrás para funções, também é uma transformação linear. Basta você, para verificar isso, basta utilizar a linearidade da T. Tá? Então vejam o que essa observação aqui está dizendo para a gente. Se você pegar duas transformações lineares em um escalar, somando essas duas transformações, você tem uma nova transformação. E pegando a transformação e multiplicando por um escalar, você tem uma nova transformação. Então, se você considerar o conjunto das transformações, certo? Considera aí o conjunto formado por todas as transformações lineares de V em W. Ele é um subconjunto das funções de V em W. Tá? Ele é um conjunto não vazio, porque ele possui aí a transformação nula, pelo menos. Então, ele é um subconjunto não vazio, que é fechado para a soma e para a multiplicação por escalar. Então, o que essa observação aqui nos diz é que se você considerar o conjunto de todas as transformações de V em W, ele é um subespaço do conjunto das funções, do espaço das funções de V em W. Dessa maneira, a gente tem um espaço vetorial. Então, deixa eu resumir isso na seguinte definição. Sejam V e W espaços vetoriais, o conjunto L de V em W definido como sendo as transformações lineares de V em W, ele é um subespaço do espaço das funções. Tá? Isso pela nossa observação anterior. Sendo um subespaço, em particular, ele é um espaço. Então, nós vamos chamar esse conjunto, a partir de agora, de espaço das transformações lineares de V em W. Aqui uma questão de notação para um caso particular em que V é igual a W. Em vez de a gente denotar L de V, a gente vai só denotar L de V. Ou seja, o L de V para a gente vai ser o espaço dos operadores lineares de V. Enquanto o L de VW é o espaço das transformações, o L de V é o espaço dos operadores. Só questão de notação, tá? Para simplificar. Então vamos colocar aqui algumas propriedades do espaço das transformações. Então, ó, sejam V, W e Z, espaços vetoriais sobre o mesmo corpo K. Então, nossa propriedade 1 ela diz o seguinte, olha, vocês têm duas transformações. Uma transformação T, que vai de V em W, uma transformação S, que vai de W em Z. Então, vocês podem fazer a composição. Tá? A composição de duas transformações, sendo funções, a composição é uma função. O que a propriedade 1 diz aqui é que essa composição ela não é apenas uma função, ela é de fato uma transformação também. A transformação de V em Z. Tá? Então, a propriedade 1 diz o seguinte, composição de transformações é uma transformação. Propriedade 2, se você tem T, uma transformação que vai de V em W, que é bijetora, então, o que a nossa propriedade 2 diz é que a inversa dela também é uma transformação. Uma transformação de W em V. Propriedade 3. Se você tem T, uma transformação que vai de V em W, então a gente tem aqui uma caracterização para a injetividade. T é injetora se somente se T de SLI
em W para todo S conjunto LI em V. Ou seja, T é injetora se somente se ela leva conjunto LI em conjunto LI. É o que está dizendo a nossa propriedade 3, uma caracterização para injetividade. Em particular, a injetividade ela preserva conjuntos LI. Propriedade 4, uma propriedade muito útil. Tá? Vamos enunciá-la. Tá? Seja T uma transformação linear que vai de V em W, assuma que a dimensão do V é igual à dimensão do W e que ambas são finitas. Tá? Então, são equivalentes. T é bijetora, é equivalente a T ser injetora, que é equivalente a T ser sobrejetora. Que também é equivalente a T levar base em base. Ou seja, se beta é uma base de V, então T de beta é uma base de W. Que também é equivalente a existir uma base, tal que a sua imagem também é uma base. Então vejam aí que nós temos 5 itens, várias equivalências para quando uma transformação linear é bijetora. Certo? Na próxima aula nós vamos focar nessa questão de transformações bijetoras, que são os conhecidos isomorfismos de transformações. Tá? Por enquanto aqui a gente não vai focar nessa nomenclatura, a gente vai focar em entender bem essa propriedade. Então veja que, em essência, o que é a propriedade 4 está te dizendo é que se você tem essa condição aqui, então você tem várias maneiras de verificar que uma transformação é bijetora. Várias maneiras equivalentes. Então, em relação às demonstrações dessas propriedades, as propriedades 1, 2 e 3, elas são deixadas como exercício, tá? Elas são de simples verificação. O que a gente vai focar aqui é na demonstração do item 4, das equivalências. Então, vamos a ele. Certo? Vamos frisar aqui as hipóteses da propriedade 4, seja T de V em W, uma transformação linear, seja T, uma transformação linear de V em W, assuma que a dimensão de V é igual à dimensão de W e ambas são finitas. Então, o que a gente tem que mostrar são essas equivalências. T bijetora, somente se é injetora, se somente se é sobrejetora, se somente se leva base em base, se somente se existe uma base cuja imagem dela também é uma base. Então vamos lá. Primeira coisa, note as implicações triviais. Quais são? Se você tem T bijetora, então ela é injetora, então ela é sobrejetora. Então as implicações I implica 2I e I implica 3I são imediatas. Não tem o que fazer. Então, o que a gente vai focar aqui é na volta dessas implicações. Tá? E aí a gente tem os três primeiros itens de forma equivalente. A gente vai obter a equivalência dos 3 primeiros itens para depois partir para os outros 2. Então, suponha que T é injetora. Tá? Se T é injetora, a gente viu que isso é a mesma coisa que o núcleo ser o subespaço trivial nulo. Daí, a dimensão do núcleo é igual a zero. A gente sabe que a dimensão do espaço nulo é zero. Então, nós vamos aí à nossa primeira aplicação do teorema do núcleo e da imagem. Primeiro, você tem por hipótese essa igualdade, dimensão de W igual à dimensão do V, e pelo teorema do núcleo e da imagem você tem essa segunda igualdade. Só que essa dimensão aqui é zero, então essa soma vai dar apenas a dimensão da imagem. Então vejam, vamos interpretar essa igualdade aqui. A gente tem que a dimensão da imagem é igual à dimensão de todo o espaço W. O que a imagem é? A imagem é um subespaço do W. O que essa igualdade está dizendo é que a imagem é um subespaço com a dimensão máxima atingida, ou seja, a dimensão do espaço todo. A gente viu na aula passada que o único subespaço que pode fazer isso é todo o espaço. Ou seja, a imagem é igual a todo o espaço. No caso aí, igual a todo o W. Tá? Então, esse tipo de argumento ele é bastante usado. Aqui vale destacar esse tipo de argumento, quando nós queremos mostrar
que dois espaços são iguais, e a gente já tem uma inclusão, ou seja, um é subespaço do outro, então geralmente a gente mostra que a dimensão dos dois são iguais. E aí você conclui a igualdade. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem a sobrejetividade. Você já tem a injetividade por hipótese e você acabou de obter a sobrejetividade. Portanto, sendo sobrejetora e injetora é bijetora. Aí você conseguiu a implicação 2i implica em i. A implicação 3i implica em i, tá? A suma T sobrejetora. E aí você tem, por definição de sobrejetividade, a imagem da transformação é igual a todo o espaço. Portanto, a dimensão da imagem é igual à dimensão do W, obviamente, né, já que você tem essa igualdade. E aí, novamente, nós aplicamos o teorema do núcleo e da imagem e a nossa hipótese. Hipótese mais teorema do núcleo e da imagem, mais essa igualdade aqui, dimensão da imagem igual à dimensão do W. Então, você pode cortar a dimensão do W de ambos os lados e concluir que a dimensão do núcleo é igual a zero, implicando que o núcleo é de fato o subespaço trivial nulo. Portanto, T é injetora, como ela já é sobrejetora, você conclui a bijetividade. Dessa maneira, o que a gente fez foi demonstrar as equivalências dos três primeiros itens. O item I, o 2i e o 3i são equivalentes. O que a gente tem que mostrar agora é que eles são equivalentes ao item 4 e ao item 5. Então vamos lá, vamos mostrar que o item I implica no item 4. Então suponha que T é bijetora, o que a gente tem que mostrar é que a imagem de uma base é uma base. Então, seja beta igual a V1Vn, uma base de V. Pela propriedade 3, como você tem T bijetora, em particular ela é injetora. Sendo injetora, pela nossa propriedade 3, imagem de um conjunto LI é LI. Como beta é uma base, em particular é LI, então T de beta é LI. Então você tem aqui que a imagem de beta é pelo menos LI. Mas nota o seguinte, a imagem de beta tem quantos elementos? A mesma quantidade de beta, ou seja, N elementos. Então você tem um conjunto LI com N elementos. Quanto é a dimensão do espaço onde você está trabalhando? A dimensão do W é igual à dimensão do V, mas como beta é uma base do V, então a dimensão do V é N. Portanto, você tem um conjunto LI com N elementos que coincide com a dimensão do espaço. A gente também viu que na aula passada, quando a gente está nesse contexto, isso implica que o conjunto LI é de fato uma base. Portanto, T de beta é uma base do W. Dessa maneira a gente prova aí essa implicação. Agora nós vamos... A implicação 4 vai em 5, é imediata. Certo? 4 diz que toda imagem, toda base é uma base. O item 5 diz que existe uma base cuja imagem é uma base. Certo? Então, obviamente, essa implicação é imediata. O que a gente tem que fazer agora, para concluir, é mostrar que o item 5 implica no item 1. Mas o item 1 já é equivalente ao 3. Então, o que a gente vai fazer é mostrar que o item 5 implica no item 3. Então, suponha que existe uma base beta igual a V1Vn, tal que a sua imagem é uma base do W. Uma base beta de V, cuja imagem é uma base de W. A gente tem que mostrar que T é sobrejetora. Então, para isso, vamos mostrar que a imagem é igual a todo o W. Então, pega um Wzinho, um vetor no W. Como você tem uma base do W, T de beta é uma base do W, então você consegue escrever o Wzinho como combinação linear dos elementos de T de beta. Ou seja, somatório de lambda I, T de VI, com I variando de 1 a N. Agora, usa a linearidade do T
E aí você conclui que o Wzinho que você pegou é imagem de um elemento do V. Por definição, o Wzinho ele pertence à imagem do T. Conclusão, a imagem do T é igual a todo o W, ou seja, o T é sobrejetor. T é uma transformação sobrejetora. E isso conclui, né? Isso conclui a demonstração da nossa propriedade 4. Agora, para fechar a nossa aula de hoje, eu gostaria de falar de nosso último teorema, o nosso teorema 3, que ele fala sobre a dimensão do espaço das transformações. Ele diz o seguinte, ó, se você tem V e W espaços vetoriais sobre o mesmo corpo K, tal que a dimensão do V seja igual a N e a dimensão do W igual a M, então a dimensão do espaço das transformações de V em W é igual a M vezes N. Aí isso é o que diz o nosso resultado. Então, qual é a ideia aqui? É construir uma base para esse espaço que tenha exatamente M vezes N elementos. Então, para isso, toma beta, uma base de V, e gama, uma base de W, respectivamente. Então, vamos definir essas transformações, tá? Que vão ser as candidatas à base do nosso espaço. Como é que a gente faz isso? Certo? Para cada I e J, tá? I variando de 1 a M, J variando de 1 a N, considera a seguinte transformação linear, que eu vou chamar de T subíndice IJ, tá? Que vai de V em W. A gente define da seguinte forma, T de J aplicado em um vetor da base de beta, ou seja, T de J aplicado em VK, é igual ao delta de Kronecker, delta KJ vezes o WI. Ou seja, isso aqui vai dar 1 quando K for igual a J, então vai ficar 1 vezes W, WI, ou seja, vai dar o WI. Isso aqui vai ser 0 quando K for diferente de J. Então, vai ficar 0 vezes um vetor, vai dar o vetor nulo. Vetor nulo de W. Então, a nossa transformação foi dada da seguinte forma. T de J de VK é igual a WI, se K for igual a J, e é igual ao vetor nulo se K for diferente de J. Então, o que a gente fez aqui foi definir uma transformação com seus valores em uma base. Pelo teorema da existência e unicidade, o T de J é de fato uma transformação linear. Existe uma única transformação linear T de J que satisfaz essa propriedade. Isso é o que diz o nosso teorema 1, que a gente chamou ele de teorema da existência e unicidade. É o teorema 1 da aula de hoje. Então, para cada IJ, variando aqui, cada IJ dessa forma, a gente tem uma única transformação linear, T de IJ. Então, essas transformações lineares, ou o conjunto formado por essas transformações lineares, é que vai ser o nosso candidato à base do L de VW, do espaço das transformações de V em W. Então, a gente vai chamar esse conjunto de alfa e vai mostrar que esse conjunto é de fato uma base. Para isso, a gente vai seguir o caminho de sempre. Seguindo a definição, a gente vai mostrar que alfa gera o espaço e, por fim, mostrar que ele é Li. Então, afirmação 1, alfa gera todo o espaço, L de VW. Para isso, pegue uma transformação qualquer de V em W. O que a gente tem que fazer é mostrar que esse T ele é uma combinação dos T e J. Ou seja, que existem escalares, lambda e j, tal que T é igual a esse somatório duplo. Com I variando de 1 a M, J variando de 1 a N, de lambda e j, T e J.
Então, para obter esses escalares aqui, o que a gente vai fazer é o seguinte, para k variando de 1 a n, a gente tem que o t de vk, ele é um elemento do w, tá? E o gama é uma base do w. Se é uma base do w, então você tem as coordenadas do t de vk na base gama. Tá? Então, a matriz dessas coordenadas é dada dessa forma aqui. A matriz das coordenadas de t de vk na base gama é dada dessa forma, lambda 1k até lambda mk. Tá? Tem dois índices aqui, porque esse segundo k aqui é para mostrar a dependência do vk. Tá? São as coordenadas do t de vk na base gama. Então, o que isso significa? Isso significa que o t de vk ele é combinação dos elementos de gama, que são os wi, com i variando de 1 a m, tá? E esses escalares é o que tornam essa igualdade possível. Então, vamos sintetizar aqui a ideia. A gente quer encontrar esses escalares aqui que tornam essa igualdade possível. Então, o que a gente faz é fixar um vetor da base do domínio V, aplica a transformação, então você vai ter um vetor no contradomínio W. Então, você pega esse vetor resultante e escreve como combinação dos vetores da base de W. Tá? Então, existem únicos escalares W e K para o qual essa igualdade é válida. W e J, melhor dizendo. Então, nós obtemos esses escalares. Por quê? Para cada VK, nós temos M escalares, mas nós temos N VKs. Tá? Porque o K está variando de 1 a N. Então, nós obtemos exatamente M vezes N escalares. Então, o que é que a gente faz com eles? Nós construímos essa transformação. Nós chamamos de S esse somatório duplo de lambda ij, t de ij. E o que a gente vai mostrar é que a transformação t, dada inicialmente, coincide com a transformação S. Ambas já têm o mesmo domínio e contradomínio, o que a gente vai mostrar é que elas coincidem na base. Certo? Lembra mais uma consequência que a gente está usando no teorema da existência e unicidade, o corolário, que para mostrar que duas transformações são iguais, basta mostrar que elas coincidem na base. Então é isso que a gente vai mostrar. A gente vai mostrar que o S de VK, o S vai de V em W, o T vai de V em W. Então a gente vai mostrar que eles coincidem numa base de V. Então, para cada K variando de 1 a N, o S de VK vai ser igual, por definição, a esse somatório duplo de lambda ij, t de ij aplicado em VK. Por definição desses carinhas aqui, dos t de ij, a gente tem que o t de ijvk é o delta kj vezes wi. Então, foca aqui nesse delta kj. Ele vai ser igual a zero sempre que o j for diferente de k. Lembra, o j está variando de 1 a n. Sempre que o j for diferente de k, isso aí vai dar zero. Então, a única parcela que vai somar desse segundo somatório aqui é quando o j for igual ao k. Então, a gente vai ter apenas um somatório, restando apenas o lambda ik wi, certo? Com i variando de 1 a m. Mais isso aqui é o t de vk. Foi dessa forma que a gente definiu os lambda e j, que satisfazem essa propriedade, essa igualdade aqui. Então, conclusão, S de VK é igual a T de VK. Então, nós temos duas transformações que coincidem na base. Portanto, elas são iguais. Dessa maneira, o que a gente fez foi mostrar que toda transformação linear se escreve como combinação dos T de J. Portanto, os T de J de fato geram o espaço L de VK. Então, para concluir que a alfa é de fato uma base, o que a gente tem que fazer é mostrar agora que ela é Li, que é um conjunto Li. Então, vamos seguir aí a definição de Li.
que a gente vai fazer é pegar escalares quaisquer e escrever os elementos de alfa como combinação do vetor nulo. O vetor nulo do L de VK é a transformação nula. Tá? Por isso que a gente estava denotando desde o início a transformação nula dessa forma aqui, porque ela é o elemento nulo desse espaço. Então, por isso que nós estamos denotando dessa forma e vamos manter essa notação. Então, ok, o que é que a gente fez aqui? A gente quer mostrar que alfa é Li, então a gente está escrevendo os vetores de alfa como combinação do vetor nulo. E o que a gente tem que fazer é mostrar que cada um desses escalares aqui são iguais a zero. Então, ok, para simplificar a nossa notação, nós vamos chamar de S, essa combinação aqui. O que a gente tem é que o S é igual a transformação nula. Então, para cada k variando de 1 a n, a gente tem que o vetor nulo é igual a transformação nula aplicada ao vetor VK. A transformação nula leva todo mundo no vetor nulo, então essa igualdade é trivial. Só que, por hipótese, a transformação nula é igual ao S. Então, isso aqui é igual ao S aplicado em VK. Só que o S aplicado em VK é esse somatório aqui, e a gente já viu lá na parte de mostrar que o alfa gera, que o S de VK dá esse somatório aqui. Tá? Agora, vamos olhar a igualdade como um todo. O que a gente tem aqui é que esse somatório dá o vetor nulo. Só que esses vetores aqui são os vetores de gama, ou seja, são os vetores da base. Logo, eles são Li, e, portanto, como esse somatório dá o vetor nulo, cada um desses escalares aí tem que ser o zero. Ou seja, esses escalares aqui são iguais a zero para todo I. Mas a gente tomou aqui o K arbitrário variando de 1 a N. Então, conclusão, a gente tem que todos os lambda I e J, com I variando e J variando, todos eles são iguais a zero. Então, o que a gente mostrou é que todos esses escalares aqui são iguais a zero, portanto, o conjunto alfa é de fato Li, sendo Li e gerando o espaço, ele vai ser uma base para o espaço, portanto, a dimensão do espaço é a cardinalidade do alfa. Certo? Só que o alfa tem exatamente m vezes n elementos, e, portanto, essa é a dimensão do espaço das transformações, de L de V em W. Tá? Então, com isso, nós encerramos a nossa aula de hoje. Tá? Na próxima aula, nós ainda vamos continuar falando sobre transformações, especificamente sobre isomorfismos e fazendo a ligação entre transformações e matrizes. Tá? Então, é isso, pessoal. Valeu e até a próxima.